Então, na última aula, nós estávamos vendo a definição de classificadores, que é uma regra que associa um objeto, levando em consideração as informações no espaço de característica, e leva essa função associa esse resultado no espaço das características em um conjunto que representa grupos ou classes. É, Apesar dessa definição ser muito simples, quer dizer, essa definição ela é muito simples e com base nela eu posso criar qualquer classificador, tá? Mas ela não me dá nenhum tipo de informação sobre métricas de seleção de classificadores, nem, nem eficiência desse classificador. Ah, então, então nós definimos métricas para a gente comparar classificadores, né? Comparar essas regras de decisão. Daí nós é, chegamos a uma medida adequada, que é o risco total, tá? Que é o risco associado à má classificação por esse classificador, por essa regra. E aí nós é, entramos em um caso especial onde quando a função de perda associada ao risco total é uma função de perda do tipo 0,1, ou seja, 0 para quando eu acerto, 1 para quando eu erro. Nós conseguimos reescrever esse risco total é, em função somente dos erros de classificação e o risco, tá? E nós entendemos que um bom classificador seria aquele que minimizasse esse risco de decisão. Então, a partir disso nasceu o classificador de Bayes, que é o classificador que minimiza esse risco, tá? Com função de perda 0,1. Minimizar esse risco é equivalente a maximizar a probabilidade de decisão. Então, o classificador de Bayes ele vai alocar uma observação X, tá? Em uma determinada classe K, tal que o risco, ou seja, a probabilidade de acerto dessa. Na verdade, o risco ele é mínimo, que equivale a maximizar a probabilidade desse objeto pertencer a uma determinada classe J. Então, eu vou associar x em uma classe K, tal que a probabilidade a posteriori, né, que é a decisão sobre eu alocar o objeto x em K, tá? Que é a função de risco vezes a probabilidade a posteriori, que é a probabilidade, dado que eu sei a observação, qual é a probabilidade de pertencer a uma classe K, tá? Só que como a função de perda é 0,1, então aqui eu não tenho esse componente da, da função de risco, tá? Então, e aí minimizar aquele risco é equivalente a maximizar essa probabilidade. Então a gente decide por um método bem intuitivo que é vou classificar um objeto X na classe K tal que ele tenha a maior probabilidade de pertencer a essa classe K. É, Agora, o nosso trabalho, então, daqui para frente, já que a gente já tem um método de construção de classificadores, é estimar essas quantidades, ou seja, calcular a probabilidade a posteriori, ou seja, a probabilidade de dessa observação X pertencer a uma determinada classe. E aí a gente estima essa densidade, na verdade a gente calcula essa densidade usando o teorema de Bayes. Essa probabilidade vai ser proporcional à verossimilhança
dessa observação X em relação à classe K, multiplicando a probabilidade a priori da classe. E aí a decisão é em relação ao que tiver maior probabilidade. É, quer fazer alguma pergunta, Celine? Ah, tudo bem. Ah, na prática, o que que ocorre? A gente precisa estimar essa f e a gente precisa estimar esse π, tá? Como eu comentei com vocês, π nem sempre é uma quantidade boa de se usar no classificador de Bayes, ela, porque o estimador de π é o estimador da proporção, né? O estimador de proporção é a mesma coisa do que uma média aritmética, né? Onde você tem observações do tipo 0 e 1. Então, como a gente sabe, a média aritmética ela é uma medida viciada em relação à amostra. Então, dependendo do comportamento da amostra, a média ela tende a seguir aquele valor. A mesma coisa acontece com a proporção. Então, se eu tenho vícios no tamanho da minha amostra em, em- nas classes, então eu tenho um vício associado a esse estimador. Então aí a gente usa o estimador de máxima densidade a posteriori, né? Ou máxima densidade posterior, que é simplesmente remover essa quantidade aqui, e aí ela fica só dependendo ah, da densidade, né, de x em relação àquela classe K. É importante notar também que quando eu tenho essa situação e o meu conjunto de dados ele é balanceado, ou seja, a quantidade de observações em cada classe para eu construir meu classificador é a mesma, essa probabilidade a priori é igual para todo mundo. Então, se ela é igual para todo mundo, para efeito de maximização, a gente só vai depender mesmo da densidade da classe. Tá? Então, em um experimento onde o número de observações das classes são iguais, a gente tem exatamente o classificador de máxima densidade a posterior, tá? Porque as probabilidades a priori vão ser constantes, então para efeitos de maximização a gente só vai depender mesmo da f. Bom, então como é que a gente vai fazer para criar os nossos classificadores de Bayes? Tá, na prática a gente tem duas vias de se fazer isso. Uma é estimar essa densidade por meio de estatística paramétrica e de estatística não paramétrica, tá? Uh, como é o caminho da estatística paramétrica? A gente impõe uma distribuição de probabilidade para os dados, tá? E obtém estimadores de tal forma que aqueles valores de aquelas estimativas tenham a máxima probabilidade de gerar aquele conjunto de dados. Tá? No caso da não paramétrica, a gente usa uma estimação direta na função de densidade. Tá? Estou falando função de densidade, mas vale também para o caso discreto. Tá? Tem, não tem perda de generalidade. Então, a gente vai começar com o caso paramétrico, que é onde a gente impõe uma estrutura probabilística para os dados e vai procurar, né, estimativas para os parâmetros de tal forma que aquela função de probabilidade se ajuste ao comportamento probabilístico da amostra. Tá? Então aí a gente tem uma estimativa do que seria a real distribuição de probabilidade dos dados, que é desconhecida. Então, o primeiro método que a gente vai ver é em cima da distribuição normal p variada ou multivariada. Tá? Então, digamos que eu tenho um vetor aleatório x com dimensão p, é claro, ou seja, p variáveis
aleatórias que compõem esse vetor aleatório. E nós vamos fazer a suposição que os dados, né, observados usando essas características têm distribuição normal multivariada. Que raiva. Ok, voltando. Então, o que, que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai impor uma distribuição aos dados, depois a gente vai estimar os parâmetros dessa distribuição. Tá? Percebam que a gente tem uma situação diferente do que a gente trabalha na inferência, que a gente está acostumado a trabalhar nos cursos de inferência. Tá? No curso de inferência você tem uma amostra aleatória e a partir dessa amostra aleatória você calcula ou obtém, né, estimativas para os parâmetros. Tá? Aqui não muda. A única diferença é que a nossa amostra aleatória ela está particionada em classes. Então eu vou ter uma parte das observações para uma classe 1, uma parte para a classe 2, para classe 3 e até uma classe D. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui é impor para cada uma dessas classes a mesma estrutura probabilística. No caso, a gente vai dizer que cada classe vai ter uma distribuição normal. Tá? As observações de cada uma dessas classes vai ter distribuição normal. E em cada classe nós vamos ter grupos de parâmetros. Tá? Então, o que eu tenho aqui, essa FJ, que é a função de densidade da classe J, referente à classe J, vai ser uma função que vai depender, no caso aqui da normal multivariada, de um vetor de médias, e de uma matriz de covariâncias, só que destinadas à classe J, tá? Ou seja, elas são referentes a uma determinada classe. Então, cada classe aqui, para cada valor de J, a gente vai ter um valor para Mi e para Sigma. Tá? Então, percebam que aqui na definição da densidade da normal multivariada, eu tenho essa quantidade que é a matriz de covariâncias, ela vai estar em J. Tá? E percebam também que a matriz de covariâncias é, a gente precisa da inversa dessa matriz, tá? Teoricamente, isso daqui não tem nenhum problema, porque essa matriz ela é simétrica, positiva definida, ela tem inversa. As propriedades acerca dessa matriz, teoricamente, fazem com que ela tenha o inversa, tá? Mas nós vamos ter um problema associado a essa matriz em relação ao conjunto de observações para estimá-la, tá? E em alguns casos, essa estimativa da matriz de covariância, dado que o número de observações é pequeno, ela pode ter problemas de estabilidade numérica, tá? E aí você não consegue obter uma inversa para essa matriz, uma inversa, né? Você não consegue, do modo usual, obter inversa para essa matriz. É, Então, em um problema tradicional de inferência, onde eu tenho uma amostra aleatória, é, isso pode ocorrer, tá? Se o n, né, que é o tamanho da minha amostra, for pequeno em relação a p, que é a dimensão do vetor. E no caso de reconhecimento de padrões, esse problema ele se torna um pouco mais agravante porque a estimativa
dessa matriz de covariâncias, ela não vai depender de todos os dados, mas sim de uma partição desses dados. Então você acaba tendo menos ainda informação para estimar essa matriz, que pode gerar esses problemas numéricos e eu ter problemas na obtenção da inversa dessa matriz. Tá? Bom, como a gente já sabe, a distribuição normal multivariada ela tem os estimadores de máxima verossimilhança, expressões fechadas para ele, tá? E aí a gente pode obter os estimadores de máxima verossimilhança, onde o estimador para o vetor de médias vai ser o vetor de médias amostrais. E aqui a gente tem um estimador para variância, tá? Esse daqui não exatamente é o estimador de máxima verossimilhança, porque o estimador de máxima verossimilhança é dividido por n, tá? No caso aqui, nj. Então a gente está usando um outro estimador, que é o estimador não viciado para a matriz de covariâncias, que é subtrair esse nj por menos 1. Igual como a gente tem no caso univariado, né? O estimador de máxima verossimilhança da normal, ele é um estimador viciado em relação ao tamanho da amostra. Mas aí a gente usa aquela estatística S ao quadrado, que é 1 sobre... Desculpa. Ele é n sobre n menos 1 multiplicando o estimador de máxima verossimilhança, que dá exatamente essa quantidade aqui, tá? Então, os estimadores que nós vamos usar para estimar essa densidade normal multivariada são esses aqui, são simples, tá? Notem que para estimar a matriz de covariâncias eu estou usando apenas as observações referentes à classe J, tá? Quando eu faço isso, esse procedimento ele é chamado de análise discriminante quadrática, tá? Em português ADQ, em inglês QDA. Então, uma vez a gente conseguindo estimar esses valores, basta nós substituirmos na definição, né, do classificador de Bayes, e aí a gente constrói um classificador de Bayes com distribuição normal multivariada. E nesse caso é chamado de análise discriminante quadrática. Então a definição da análise discriminante quadrática fica como sendo dado, eu tenho uma função de perda 0,1, né, que é a mesma base que a gente usou para construir o classificador de Bayes. O classificador para uma observação x que a gente quer classificar, supondo que o vetor de médias, desculpa, o vetor de característica xj, né, que é referente à classe J, tem distribuição normal multivariada com vetor de médias μj e matriz de covariância σj. E aí a gente vai classificar essa observação numa classe J, tá? Essa classe é predita, tá? Justamente porque a gente está estimando aquela densidade, então a gente não vai estar a gente vai estar estimando isso daqui, então a gente consequentemente vai estar estimando K, tá? Então a classe estimada para ele vai ser o argumento que maximiza, né, o argumento J que maximiza essa densidade, multiplicando aqui uma probabilidade a priori da classe J. Então o que eu tenho aqui é a minha distribuição, a minha densidade da normal multivariada, onde eu substituo os valores do parâmetro pelas estimativas de máxima verossimilhança que eu obtive no passo anterior, tá? E aí eu consigo construir minha regra. Você pode usar o classificador de máxima densidade posterior, que é removendo essa quantidade aqui, que é esse π chapéu j, porque esse π chapéu, o estimador dele é
o estimador proporção. Então você pode retirar isso daqui e trabalhar somente com a máxima densidade posterior, tá? Ou você pode deixar ele aqui e não tem vai essa decisão de remover ou deixar aí vai depender dos dados que você está trabalhando, tá? Vai precisar de uma análise para você é, entender melhor se é interessante usar essa quantidade ou não, tá? Bom, como eu falei aqui, uma vez que a gente estimou essa matriz de covariâncias para J, ela pode ter problemas numéricos na obtenção da inversa dela. Para isso, existe uma outra metodologia baseada ainda na imposição da distribuição normal multivariada aos dados, só que dessa vez a gente não é, deixa o estimador dessa quantidade aqui é, depender somente das observações daquela classe, mas sim dependendo de toda a amostra. Basicamente, a ideia é você considerar que o teu vetor de características vai ter uma matriz de covariâncias igual para qualquer classe, tá? Então você supõe que na estrutura probabilística a estrutura de covariâncias é a mesma para cada uma das classes, tá? Isso é uma suposição bem forte, tá? É você chegar e dizer a, a variabilidade de, de um objeto de objetos numa classe é igual da outra, tá? E em termos é, teóricos, isso daí é uma suposição muito forte, tá? É uma suposição quase que é, como eu posso chamar? Uma suposição muito ingênua ou muito errônea, tá? Não é uma suposição adequada para se fazer em termos teóricos, tá? Porque dificilmente classes vão ter a mesma estrutura de covariância, tá? Quase que impossível isso. Mas a gente faz isso para resolver um problema prático que é em relação à obtenção da inversa dessa matriz, né, de covariâncias. Então, para eu considerar que todas as classes têm a mesma variância, que é o que eu estou escrevendo aqui, ó, seja x1 até xnj, tá? Observações, né, de uma amostra aleatória do vetor xj numa classe j, vai ter distribuição normal multivariada com um vetor de médias μj e matriz de covariâncias sigma. Então, independente do j, a matriz de covariâncias vai ser a mesma, ou seja, a estrutura de covariâncias vai ser a mesma. E aí o estimador de máxima verossimilhança para essa quantidade é dada da seguinte forma: para o parâmetro μ, né, para o vetor μ não muda, continua sendo o vetor de médias amostrais para a classe J, tá? Aqui está errado, não é I, tá? É J. O que vai mudar é o da matriz de covariâncias, porque aí você vai considerar todas as outras covariâncias. É basicamente como se você calculasse uma média, né? Uma média a menos n menos d, né? Das covariâncias em cada uma das classes. Então você calcula as covariâncias de cada uma das classes e depois faz
usa essa expressão para juntar a informação que está em todas elas. O que a gente ganha nisso? A gente ganha o maior número de observações para obter uma matriz de covariâncias, tá? E, e aí a gente resolve o problema, em alguns casos, da, da singularidade, né, aqui da matriz de covariância. Esse procedimento que está descrito aqui nós chamamos de análise discriminante linear. Em português ADL, em inglês LDA. Bom, mas isso daqui causa é, alguns problemas práticos também para a gente. Tá? É, acontece que se eu tenho dois grupos, por exemplo, onde um tem uma variabilidade muito alta e o outro tem uma variabilidade muito baixa, vai acontecer que eu vou assumir, quando eu fizer essa média aritmética, novamente, média aritmética ela é viciada para tamanho de amostra, ela é viciada para valores extremos, né, valores aberrantes. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho uma matriz que representa uma estrutura de variabilidade muito alta e uma matriz, né, que tem uma variação menor, o que vai acontecer? Esse estimador a, ele vai seguir lá os valores extremos, né? A mesma coisa que acontece com com a média aritmética que a gente estuda quando a gente coloca valores extremos, né? Outliers, essas coisas. Então, o que vai acontecer aqui é que esse estimador ele é sensível a outliers. Então, quando eu tiver uma variabilidade muito grande ou muito pequena em relação às outras, essa matriz de covariâncias final vai seguir a tendência que está lá. O que ocorre nos dois casos? Quando eu tenho um outlier para uma estrutura de variação muito grande, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui que exemplifique isso. Aqui, vejam que a classe azul aqui ela tem uma variabilidade bem maior do que a classe vermelha, tá? O que vai acontecer? Quando eu fizer a suposição que ambas têm a mesma estrutura de covariâncias, vai acontecer que o estimador, né, da variância para os dois casos vai seguir esse valor aqui mais discrepante, né, como se fosse um outlier. Então vai acabar com que a variabilidade vai ser grande para os dois, quando deveria ser grande somente para o azul. Isso vai trazer um problema na hora de eu estimar a densidade dessas observações. Por quê? Ah, vai, como isso daqui vai ter uma estrutura de covariâncias maior, então ah, é, é esperado que desculpa ali, o comprimento, né, dos eixos da elipse da densidade aqui sejam maiores, então vai gerar um problema que a gente chama de sobreposição de classes. Então a minha densidade estimada ela vai sobrepor a densidade estimada da classe vermelha vai sobrepor a densidade estimada da classe azul. E nessa região onde existe essa sobreposição de densidades, vai haver uma região de erros de classificação, né? Eu vou ter problemas de decisão porque essas coisas vão estar sobrepostas, então vai haver uma indecisão muito grande e, consequentemente, vai haver mais erros de classificação, tá? Por outro lado, a gente resolve o problema da singularidade das matrizes de covariâncias estimadas, né, para elas. Então, qual é a vantagem e desvantagem da ADL e da ADQ nessa situação?
A única vantagem da ADL é que você resolve o problema da singularidade da matriz de covariâncias. Só, tá? Quer dizer, só não. Em termos computacionais, como o nome está sugerindo aqui, ela é uma análise discriminante linear, então o que ela está fazendo aqui é um classificador linear. Ele é bem mais rápido em termos computacionais do que o método quadrático, tá? Então, a ADL ela tem essas duas vantagens. É, menor problema de singularidade da matriz de covariâncias, e também velocidade na implementação, né, na execução computacional. As desvantagens delas são que ela é muito sensível a estruturas de covariância e ela gera muito mais sobreposição das regiões de decisão, né, ou das densidades de classes estimadas, ela gera maior sobreposição. Com isso, ela gera muito mais erros de classificação do que a ADL, a ADQ, na verdade. Tá? E a ADQ ela tem essa estrutura aqui, como o nome está dizendo, quadrática, então a região de decisão é como se fosse uma função quadrática. Na verdade, é uma função quadrática, tá? É, qual é as vantagens aqui dela? Ela, é, ela estima melhor as regiões de decisão, tá? Ou seja, ela estima melhor a densidade, né, de cada classe. Com isso, ela gera menos sobreposição de classes, gerando menos problemas de erro de classificação, tá? Então ela tem uma eficiência melhor do que a linear em termos de classificação. A desvantagem dela é ter um pouco mais de custo computacional do que a ADL. Ela também tem um número maior de parâmetros para ser estimado. E a outra desvantagem dela é que se você tiver problemas, né, em relação à quantidade de observações nas classes, é, elas não forem grandes o suficiente em relação à dimensão dos dados para estimar a matriz de covariâncias, você vai ter problemas de singularidade, né? Ou seja, você não vai conseguir obter a inversa da matriz de covariâncias. Basicamente, é essa a diferença entre cada uma delas, tá? E o que elas têm de semelhante é que elas têm o comportamento da distribuição normal, então elas carregam todos os benefícios e prejuízos de se trabalhar com a distribuição normal multivariada. Quais são esses benefícios? Os benefícios é porque é uma distribuição muito simples de se trabalhar, é uma distribuição que ela se adapta muito bem a vários cenários, tá? Por ela ser uma distribuição da família elíptica, né? Então ela acomoda muito bem a estrutura de covariâncias e também ela se adapta também quando você não tem uma estrutura de covariâncias, ou seja, quando a covariância é zero, ela também se ajusta, tá? Como é o caso dessa classe vermelha aqui, ela não tem ela não tem uma relação linear entre as variáveis. Logo, a normal ela se adapta muito bem, tanto a esse cenário quanto ao cenário se ela tivesse uma estrutura de correlação linear, tá? Mas aí quais são os problemas? Ainda não, voltando aqui ainda para os benefícios, né? Além dela estimar muito bem, ser uma distribuição simples, a obtenção dos estimadores dela são fáceis porque você tem expressões fechadas, né? Resultados ali pro estimador de máxima verossimilhança, tá? Tem expressões fechadas para isso. Então é simples você estimar essa densidade, tá? Então
Esses são os benefícios de se trabalhar com a normal multivariada. A parte ruim é como tanto na normal multivariada quanto na univariada, a gente tem problemas quando eu tenho outros tipos de estruturas é, nas minhas classes, como por exemplo assimetria e valores discrepantes, ou seja, outliers. Então o que, que acontece? A normal ela não consegue se acomodar muito bem a dados discrepantes, né? Ou seja, os outliers. Então elas acabam dando uma densidade muito pequena para esses daí. Então, para a classificação de outliers, ela é um pouco ruim, tá? Para se trabalhar com outliers, ela é um pouco ruim. É, o que acontece quando eu tenho esses outliers e esse comportamento de assimetria? Acaba com que a minha estrutura probabilística, não, a minha estrutura de covariâncias, né, de variabilidade, ela tende a aumentar para acomodar esses valores, e aí eu causo um problema de sobreestimação de regiões que deveriam ter baixa densidade de probabilidade e elas acabam tendo uma alta densidade, que é o problema que a gente chama de overfitting, né, que é sobreajuste ou sobreestimação. Bom, vou mostrar para vocês aqui na prática como é que funciona esses problemas, tá? Eu vou gerar aqui primeiro uma. Eu estou usando a distribuição, na verdade, uma mistura de skill T, tá? Porque a skill T eu consigo que ela se aproxime de várias outras distribuições. Uma normal, a skill normal, a T e a própria skill T. Então, eu vou gerar aqui dados de uma normal sem observações de uma normal, tá? E a gente vai usar o gráfico de contorno para mostrar a estimação da densidade em cima desses dados. Vocês estão vendo aqui que a normal ela se ajusta muito bem a esse tipo de. Claro, né? A normal ela vai se ajustar muito bem a esse tipo de estrutura, tá? Não importa se as elipses não estão pegando esses pontos aqui, tá? Porque aqui eu estou indo até 0,02 de densidade. É só aumentar o número de níveis aqui que ela chega a. Ó, ela vai chegando, né? Então é só uma representação, tá? Eu vou colocar 20 porque é para não demorar tanto. Agora vamos ver as estruturas que eu falei para vocês que é onde a gente tem dificuldade em trabalhar com a distribuição normal. É, dificuldade não, vamos ver primeiro onde ela se dá bem, né? Então, quando eu tenho uma estrutura semelhante à distribuição normal, nesse caso aqui eu não tenho uma estrutura de correlação. Eu vou colocar uma estrutura de correlação aqui. E a gente vai ver que ela se ajusta muito bem a esse cenário. Ó, então, tendo uma, uma estrutura de correlação, ela se ajusta muito bem. Tá. Esses são os cenários onde a gente espera realmente que a distribuição normal ela se adeque, né? Agora vamos ver a situação onde
a gente tem presença de outliers, tá? Não vou colocar muito, não. Vou colocar 10 aqui. Então, o que que a gente já tem aqui, né? Uma estrutura semelhante à normal, mas a gente tem a presença de outliers. Vamos ver como é que fica a estimação da densidade nesse caso. Ah, primeiro, ela não consegue, né, dar uma densidade maior para esses pontos mais afastados. Então, aconteceria que no classificador de Bayes a gente ficaria com um problema de decisão, tá? A densidade aqui seria praticamente zero, então se eu tivesse uma outra classe aqui, a densidade seria praticamente zero para cada uma. Ok, então ela não se dá bem com essa questão de outliers, tá? É, o que ela tentaria fazer anormal? Ela tentaria fazer exatamente isso aqui, ó. Não, nem chegou lá. Deixa eu colocar mais outliers e aí a gente vai ver é, que ela vai começar a mexer na estrutura de covariâncias para tentar acomodar esses outliers. Tá, aqui já tá bom. Deixa eu colocar mais níveis. Tá, então o que está acontecendo aqui? Por conta dos outliers, ela está aumentando aqui a quantidade de. é, ela está aumentando a quantidade da variabilidade. Cadê porque não inseriu? iPoints. Tá. Então, olha aqui, a maioria dos pontos eles estão aqui. Então, a estrutura de covariância ela deveria só pegar esses pontos aqui, tá? Mas como eu tenho outliers, o que que vai acontecer? Minha variância ela vai aumentar para tentar acomodar esses dados. E o que que eu tenho aqui? Por exemplo, essas regiões aqui, ó, que não deveriam ter uma densidade menor ou maior, ela acaba sobreestimando, tá? Então, e isso é um dos problemas que acontece de usar a normal. E esse problema ele fica muito mais evidente quando a gente tem assimetria. Então, eu vou gerar aqui, ó. Digamos que eu tenho esses dados normais. Deixa eu tirar essa estrutura de covariância para ficar mais fácil de enxergar. Eu tenho esses dados, tá? Normais. Aí o que eu vou fazer é colocar uma estrutura de covariância, de assimetria nele. E aí vocês vão ver que ele vai deixar de ter essa forma mais elíptica e vai virar uma outra coisa. Aqui. Ó, então ela já deixou aquela forma elíptica dela, tá? E passou a ter esse outro comportamento. Uh, vou colocar aqui.
Já tá abrindo. Pronto, então a distribuição normal ela teria, né, pontos aqui onde está em branco, né? Mas como eu tenho uma estrutura de assimetria, ou seja, eu tenho dados, né, é, com esse comportamento, vamos ver o que vai acontecer quando eu estimar a distribuição normal para esses dados. Deixa eu cancelar aqui que eu coloquei poucas observações. Pronto, então o que aconteceu? Por conta da assimetria, os dados eles estão mais distribuídos para esse lado aqui direito, tá? Uma simetria à direita. Uh, então, para acomodar essa estrutura de assimetria, o que a normal faz? Ela aumenta a estrutura de variância, tá? A variabilidade dela. Quando ela faz isso, ela gera o problema de sobreestimação. Então, essa região aqui que não que tem uma densidade muito baixa, né, por conta da assimetria. Deixa eu ver se eu consigo deixar mais ainda evidente essa. Pronto. Então, isso daqui, ó, só para vocês terem uma ideia, é o equivalente à normal padrão, só que bivariada, tá? Então, ela tem aquelas mesmas propriedades. Não tem covariância, tá? A variância é 1, então ela fica ali limitada entre -3 e 3, tá? Então percebam aqui, ó, com a assimetria, os dados eles não estão assumindo valores aqui negativos, né? Tá quase todo mundo positivo aqui, né? Então eles estão meio que com esse ponto de corte aqui, tá? E aí o que é que acontece? Como a normal ela vai tentar ajustar isso daí, a primeira coisa, o primeiro problema que ocorre é o estimador de parâmetro de locação ele vai se deslocar em direção aos valores mais extremos, porque a gente está usando lá o estimador média aritmética, ele é um estimador viciado, então ele vai tender a simetria, ele vai tender a valores discrepantes. Então você vê que a massa de dados está aqui, né? Mas o centroide aqui tá bem deslocado para a direita, o que era esperado que acontecesse, tá? E a estrutura de covariâncias, para tentar acomodar esses valores, o que acontece? Ela acaba tendo uma variabilidade muito maior, tá? Com essa variabilidade muito maior, você acaba dando mais probabilidade para certas regiões do que deveriam. Então, por exemplo, essa região aqui, que tem uma alta densidade, mas tem uma densidade menor do que essa daqui, que é de fato onde ficaria o centroide, é, você tem a maior densidade aqui. Então, isso daqui já é um problema, tá? Outra situação é que essa região aqui que não tem nenhuma observação, né, não tem nenhum pontinho preto desse, ela está dando uma densidade para esses pontos que deveriam ser zero. Então aqui ela está causando o problema de overfitting, né, que eu falei para vocês. Então são basicamente esses problemas que a gente encontra ao trabalhar com a normal. É, os problemas e as vantagens que a gente tem ao se trabalhar
com ADL e ADQ, que são os classificadores de Bayes aplicados à normal multivariada, tá? Exercício para vocês fazerem. Aqui na minha pasta no Google Drive, vem pra cá, tem uma pasta que é exemplos de datasets, tá? Tem esses conjuntos de dados aqui, que é o Breast Cancer, esses são conjuntos de dados bem tradicionais na literatura, tá? Eu tenho aqui identificação de câncer de mama, esse é a identificação de vidro por meio por meio das propriedades dele, de transparência e um bocado de outras informações tem aqui, tá? Você classifica a qualidade do vidro. O Honolulu é para identificação de problemas cardíacos, se eu não me engano. Aqui é de pacientes com câncer de fígado, né? Liver, pacientes de fígado. Esse daqui vocês podem pular. E o Parkinson é um problema muito interessante que é baseado em características que são removidas de um sinal da gravação de voz. Você consegue identificar. Eles tentam identificar se a pessoa vai desenvolver Parkinson ou não, né? Então, aqui nesse problema, eles para detecção de pessoas com Parkinson e não. Então, tem essas características observadas do sinal de voz de pessoas é, sadias e pessoas que desenvolveram essa doença, tá? PIMA é para identificação de, de diabetes. Diabetes tem que é aquele tipo mais sério da diabetes mellitus, alguma coisa assim, eu não lembro como é a pronúncia. Tá, mas aí ele também classifica a, esse tipo de coisa. Esse daqui é de classificação de vinho e esse daqui é classificação de fungo, tá? Se vocês não quiserem usar esses dados, eu recomendo que vocês usem um repositório chamado, é bem popular, tá? O C Machine Learning. Podem usar outros repositórios. É, você pode vir aqui, por exemplo, em Classification e ele vai te mostrar aqui todos os conjuntos de dados que eles têm aplicados à classificação, tá? Aí você pode escolher, né, os atributos são categóricos, numéricos ou misturas. Escolham numéricos porque a gente está trabalhando com, com distribuições para dados numéricos, então é mais interessante a gente usar isso, tá? E aí você pode escolher por área aqui, né, o número de atributos, que é o número de variáveis, o número de instâncias, que é o número de observações, e aí você consegue escolher aqui. Escolha um para você trabalhar. O que que você vai fazer? Você vai verificar primeiro, a primeira parte do exercício, né, implementar esses dois classificadores, a normal, a análise discriminante quadrática e a análise discriminante linear. Professor, eu posso usar a função ADL e ADQ? Poder pode, mas primeiro tenta implementar esses algoritmos e depois a gente começa a usar essas funções prontas, tá? Aí o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar os dados e tentar fazer isso daqui, ó, gerar as regiões de decisão, uma usando a ADL e outra usando a ADQ, tá? É claro que aqueles dados não são bivariados, então você vai ter que fazer isso para os pares de variáveis, tá? Então vai necessitar aí de um
de um recurso computacional um pouco maior, tá? E aí o que eu quero que vocês façam? Com esses resultados, estimando essas regiões de decisão usando ADL e ADQ, para os dados lá que vocês escolherem, vocês podem escolher mais de um, tá bom? O que eu quero que vocês identifiquem é quais são os problemas e quais são os benefícios e problemas que vocês conseguiram enxergar da aplicação da ADL e da ADQ, né, no cenário que vocês estão trabalhando, que é aqueles dados práticos, ok? Esse é o exercício.